Olá, amigos, bom dia, um feliz sábado para todos. Vamos iniciar o estudo da lição número 10, que tem como título um modo emocionante de se envolver. Como podemos envolver na tarefa de pregar o Evangelho de forma emocionante? Jesus Cristo, ele se envolvia de forma emocionante. Ele pregava com carinho, ele ia atrás das pessoas, ele se sentia feliz quando as pessoas tinham resultados por causa da sua presença e por causa da aceitação das pregações do reino que ele fazia. Ele via as multidões, se compadecia delas, minorava o sofrimento delas, ajudava-as fisicamente. Então, Jesus tinha uma forma emocionante de viver e transmitiu isso aos discípulos. Por isso ele diz: vocês fiquem preparados, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Durante o momento que eles estavam em Jerusalém, eles tiveram que tirar as diferenças para se tornar uma igreja unida. A primeira igreja tinha que ser unida. A unidade foi muito importante nesse momento em que Jesus estava falando aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. A lição dessa semana vai falar sobre como podemos nos envolver de forma emocionante no trabalho. Diz aqui o verso áureo da semana, Mateus 9, 37, 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante que Jesus estava dizendo que era necessário mais pessoas envolvidas no trabalho. Um escritor cristão de nome Humphrey, ele disse o seguinte: se estamos trabalhando para Deus, nunca devemos desculpar-nos de nós mesmos ou de nossa pregação, principalmente se colocamos todo o nosso coração na transmissão da palavra. A unidade é o que nós vamos falar muito nessa semana. Como a igreja unida, como as pessoas unidas podem, assim, ter resultados espetaculares. Inclusive Salomão, em Eclesiastes 4, 9 e 12, ele diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só. E ele completa dizendo: pois o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Havia um pai que estava muito doente e percebeu que talvez ele descansasse naquela doença. Chamou os filhos, ele tinha 11 filhos. E entre eles havia alguns atritos, coisa normal de que existe em muitas famílias grandes. Alguns filhos gostam de uma coisa, o outro gosta de outra. Uns fazem determinadas situações, o outro não faz. E acaba tendo divergência de ponto de vista e até intriga. E aquele pai então chamou os filhos e disse: filhos, eu gostaria de vocês, que vocês estivessem unidos, que vocês mantivessem a unidade da nossa família. E alguns se olharam assim, meio assim com raiva, e o pai disse: eu quero que cada um de vocês vá lá fora agora, no quintal, e pegue um graveto e traga até aqui. E todos eles saíram, cada um trouxe um graveto, e o pai disse ao filho mais velho: filho, quebre o seu graveto. E o moço então arrebentou o graveto com facilidade. O pai disse: agora, filho, faz o seguinte, pegue o graveto do seu irmão e do outro irmão e junte os dois. O moço pegou os 2 gravetos e fez força e partiu os 2. O pai disse: agora eu quero que você pegue de todos os outros. E pegou então 9 gravetos, juntou num feixe. O pai disse: agora, filho, tente quebrar. O moço mais velho era o mais forte de todos e ele fez toda a força possível e não conseguiu quebrar aquele monte de gravetos. O pai disse: é isso que eu quero que vocês aprendam. Enquanto vocês estiverem sozinhos, serão derrotados. Mas se vocês se unirem, vocês vão ter toda a força para derrotar qualquer inimigo e superar qualquer obstáculo. Na igreja também é assim. Se a pessoa hoje, por exemplo, vai tentar encher uma laje sozinho, ele vai ter dificuldade, mas se juntar algumas pessoas, ele vai ter mais facilidade. Onde eu estou falando nesse momento é uma laje. Embaixo, essa laje começou a ceder. Eu tinha que colocar uma sustentação, 2 vigas na ponta e um trilho, como se fosse aquele trilho de trem, sobre essas 2 vigas para sustentar o peso da laje. Era a única solução que o engenheiro me passou. Colocamos as 2 vigas e para levantar esta viga, esse trilho de quase 8 metros de comprimento, para colocar lá em cima em quase 3 metros de altura. Eu pensei, eu tenho que chamar pessoas. Eu peguei 12 pessoas, meus amigos da rua, vizinho, e os 12 vieram. E os 12 levantaram essa viga e colocaram em cima das 2 que estavam aguardando. E assim o trabalho foi concluído. Eu nunca poderia fazer isso sozinho.
mas dividindo 200 quilos por 12 pessoas, ficou quase 18 quilos para cada um e levantamos com facilidade e colocamos ali no local. A unidade realmente, ela faz a força, ela faz a diferença. Por isso que, avaliando a união, nós ponderamos que pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito, conseguem assim chegar a resultados mais frequentes. E na igreja não é diferente. Se a igreja estiver dividida, a igreja não vai ter resultados positivos. Eu me recordo que fui pregar numa igreja uma ocasião, e quando eu cheguei lá eu senti um clima muito assim, animoso, seria a palavra, um clima tenso. As pessoas me olhavam, e entramos para o púlpito para pregar. As pessoas cantavam assim com o rosto fechado, ninguém sorria um para o outro, e eu pensei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo nessa igreja. E na hora que eu comecei a pregar a mensagem, eu ia falar sobre uma mensagem que falava sobre como a pessoa deve frequentar a igreja, como deve ter uma boa conduta cristã. Era essa a linha de raciocínio do meu sermão. No meio do sermão, eu acabei contando uma história de uma irmã da igreja que o filho dela fez uma bagunça e saiu lá fora correndo, e a diaconisa foi e pegou o menino e deu assim uma certa repreensão nele para que ele entrasse e ficasse quieto na igreja. A mãe veio atrás e quando viu a diaconisa falando daquele jeito com o filho dela, empurrou a diaconisa e foi aquela briga naquele corredor, e as pessoas na igreja estavam ouvindo, e aquela mulher, a mãe da criança, começou a gritar e a falar alto, e então os diáconos desceram, tiveram que apaziguar. Mas essa mãe desse menino disse, eu nunca mais volto nessa igreja enquanto tiver essa jararaca aqui na igreja. Eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu junto com você. E assim a mãe pegou os filhos e no meio do culto foi embora. O pastor soube disso, conversou com a diaconisa e disse, pastor, se a irmã quiser eu perdoo, e se ela me perdoar também, vamos botar uma pedra em cima disso. O pastor foi na casa da mãe das crianças. Chegando lá, a mulher não quis nem receber o pastor. Disse, pastor, se o senhor voltar aqui, eu vou colocar o meu cachorro para pegar o senhor. O pastor disse, calma, irmã, só vim aqui para ver se a gente poderia ter um entendimento. A irmã está disposta a pedir perdão para a irmã. Eu não quero perdão daquela jararaca. Eu quero que vocês todos vão para o inferno. E a mulher então abandonou a igreja. Pois uma ocasião, eu contando essa história na igreja, numa ocasião teve uma semana de oração na igreja, e o pastor foi lá convidar essa irmã e disse, eu já avisei para o senhor, não quero vocês aqui, nem o senhor. Pois a semana começou, e quando estava terminando a semana, era a Santa Ceia na igreja, o lava-pés, momento de perdão, momento de reconciliação. O que aconteceu? Aquela mulher, aquela mãe com as suas crianças, não foi na igreja a partir daquele dia da briga. Pois o seu filho mais velho estava empinando uma pipa. E na hora que ele foi empinar a pipa ficou presa no mangueiral, no pé de manga que havia no quintal. O que fez o menino ali dos seus 14 anos? Ele subiu no pé de manga para retirar a pipa que estava presa num galho. O vizinho do lado havia comprado um revólver e chamou o amigo dele para testar o revólver. O que é que eles fizeram? Colocaram uma lata ali de doce vazia em cima do telhado. E eles então tentaram atirar para ver se a mira estava boa, tentando acertar na lata. O que eles não perceberam é que a copa da árvore da vizinha, daquela senhora, daquela nossa irmã, a copa da mangueira estava bem na direção da lata. E nesse momento em que o homem apontou a arma para derrubar a lata em cima do telhado, o moço, o menino, o rapaz, estava subindo para pegar a pipa. O rapaz apertou o gatilho, errou a lata, mas pegou o moço em cima da árvore, e foi aquele tombo e aquela gritaria, e os irmãos gritaram, chamaram a mãe, e o menino se esvaindo em sangue, e aquele desespero, e chamaram ali o atendimento de emergência, levaram para o hospital, mas infelizmente o tiro foi certeiro na cabeça e o menino morreu. Quando houve o enterro do menino, o pastor foi fazer o enterro desse moço, desse menino. A mulher disse, pastor, o vizinho matou o meu filho. E o pastor disse, irmã, perdão, mas não foi o vizinho que matou, foi a senhora que matou os seus filhos espiritualmente primeiro. Por causa da falta de perdão, aquela mulher teve esse problema tão sério na casa dela. Se estivessem na igreja, não teria acontecido esse caso tão sério. Eu contei essa história nessa igreja e percebi que a reação foi diferente. E por incrível que pareça, a pregação que eu estava tendo um roteiro, de uma forma miraculosa, sobrenatural, eu ouvi Deus dizendo no meu ouvido, fala sobre perdão.
E eu comecei então a falar sobre o perdão, aproveitando essa história. E comecei a ler textos bíblicos sobre o perdão. E na hora eu fiquei pensando, mas meu Deus, não é essa pregação que eu preparei. Mas Deus foi me ajudando e eu fui lembrando textos bíblicos. Irmãos, quando eu terminei a pregação, havia uma igreja toda emocionada. Eu então disse, irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas a pregação que eu ia pregar não era sobre o perdão, nem sobre a união. Era sobre conduta cristã. Mas aconteceu alguma coisa aqui no púlpito e Deus me fez lembrar de várias histórias sobre o perdão. Um irmão levantou e disse, irmão brasiliano, o irmão não sabe, mas essa igreja está dividida por causa de uma briga. Nós temos aqui duas famílias e houve um atrito numa ocasião aqui por causa de criança, como a história que o irmão contou, e nós estamos divididos. Irmãos, foi assim um momento de consagração. Eu orei por aquela igreja, os irmãos se abraçaram, se perdoaram. E graças a Deus, olha, aquela igreja fazia 2 anos que não batizava ninguém. E graças a Deus, hoje é uma igreja florescente, por causa da união. Eu estive em outra igreja, o irmão disse, o irmão pode fazer oração hoje, intercessória pelo tanque batismal? Me levou até o tanque, diz, o tanque está até com teia de aranha. Fazem 2 anos que nós não batizamos nenhuma pessoa nessa igreja. Ele disse, irmão, eu não tenho que orar pelo tanque, eu tenho que orar pelos corações dessa igreja. Tem alguma coisa de atrito dividindo essa igreja. E realmente, havia um problema muito sério naquela igreja, que eu vou me omitir de dizer. Mas depois desse problema resolvido, essa igreja começou a crescer. A unidade da igreja é muito importante. Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 1992, na página 296, ela disse assim, a igreja é unida nos sagrados vínculos da comunhão, a fim de que cada membro tire proveito da influência espiritual do outro. Todos devem ater-se ao concerto de amor e harmonia. Os princípios e as virtudes cristãs de toda a sociedade de crentes devem produzir firmeza em ação harmoniosa. Deus não pode operar numa igreja fermentada pelo fermento da discórdia. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em propósito para a salvação da raça caída. E nós devemos nos unir como pessoa para que a igreja possa crescer. O tema da lição dessa semana é muito interessante. Nós vamos ter boas experiências. Nos acompanhe, por gentileza, para que nós possamos ter, assim, um estudo maravilhoso e um aprendizado que seja prático para a nossa vida. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, possamos ter uma semana abençoada de estudo. Em nome de Jesus. Obrigado.